Rural passa a apresentar a partir de agora Mesa Redonda. Mesa Redonda. Debates, reportagens, a sua participação ao vivo. O Seridó é discutido aqui no Mesa Redonda. Com a apresentação de Joelma de Souza e Marcos Dantas. Muito bem, são 10 horas e 33 minutos. Muito bom dia, meus amigos, minhas amigas, ouvintes do Sistema Rural de Comunicação, os amigos que nos escutam pela Rural AM de Caicó, Rural AM de Parelhas. Aquele abraço, bom dia, um ótimo sábado e um maravilhoso final de semana para todos vocês. Estamos iniciando mais um Mesa Redonda neste sábado, hoje dia 24 de março do ano 2018. E a gente tem a alegria de hoje receber aqui nos estúdios uma comitiva de pré-candidatos da Rede de Sustentabilidade para as eleições 2018 aqui no nosso Rio Grande do Norte. Já já nós vamos conversar com Freitas Júnior, ele que é pré-candidato do partido ao governo do estado, e o João Napoleão, que está aí com seu nome colocado à disposição do partido para disputar o Senado Federal. Eles cumprem uma agenda administrativa e política neste final de semana aqui na região do Seridó, começando por Caicó, também a Acari será contemplada e daqui a pouco eles participam ao vivo, em definitivo, aqui do nosso Mesa Redonda. Abraçar aqui, como já divulgamos agora há pouco, os nossos amigos que nos escutam pela Rural AM de Parelhas. Já Joelma de Souza também estará aqui participando do nosso programa. Por aqui está Chico Opídio, Cristiano Manuel, Raildon Lucena, eles que integram a rede aqui de Caicó, não é? E é um prazer, daqui a pouco eles também irão participar aqui do nosso programa. Freitas Júnior, seja bem-vindo aqui ao nosso Mesa Redonda, é um prazer conversar com você hoje aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Joelma, bom dia a Chico Opídio, Cristiano, Napoleão, e a todos os que escutam o Sistema Rural de Rádio, esse programa que se propõe contribuir, e é um prazer estar participando desse espaço democrático que vocês nos abrem. Ô Freitas, a Rede é um partido, digamos assim, novo, aqui, inclusive já se credenciou ao disputar algumas eleições, Prefeitura de Natal, onde você mesmo disputou a Prefeitura. Para as eleições desse ano, é um novo desafio, por ser uma eleição estadual, onde nós iremos escolher do governador, aliás, o deputado estadual, o presidente da República, para a Rede, passa a ser um desafio diferente? Sem dúvida, Marcos. É um partido novo que surge no momento de grande falta de esperança na população brasileira. Porque é um momento em que a gente enfrenta uma profunda crise econômica, mas acompanhada também de uma crise moral, de uma crise ética e de uma crise de representatividade. Então você trabalhar nesses contextos é difícil, mas cada eleição é uma eleição diferente. Nessa eleição ainda tem um grande diferencial, é que aqueles que roubaram na Lava Jato agora vão ter dinheiro público do chamado fundão para se manter com os seus mandatos, com o seu foro privilegiado e não ir para a cadeia. Mas a gente vai para essa luta, é Davi contra Golias, é a esperança contra o medo e a mentira, mas a gente vai em frente. Você traz para a gente um cenário de que, por exemplo, será uma eleição difícil porque há hoje um descrédito da população com relação à política. Mas, por exemplo, para um partido como a Rede, vou aqui trazer um pouco aqui para o nosso contexto. Nós não temos, por exemplo, ninguém da Rede na Câmara dos Deputados, na Assembleia, no governo do Estado. Então, a rejeição não seria, por exemplo, menor? Então, talvez não seja uma eleição mais fácil para vocês, porque não tem, por exemplo, um desgaste de alguém que está no poder, de alguém que se corrompeu, de alguém que se envolveu em alguma falcatrua na política, não seria mais fácil? Do ponto de vista de se conquistar a mente e o coração, do trabalho de conscientização, sem dúvida, é muito mais fácil alguém ter identificação, por exemplo, com as figuras que a gente tem nacionalmente, como Marina, como Heloísa Helena, como o senador Randolfo Rodrigues, e com as figuras locais, todos nós da Rede
temos a facilidade de ir para a rua pedir voto. Por quê? Porque ninguém vai poder botar o dedo na cara e dizer, olha, você é ladrão, você roubou isso ou roubou aquilo. Mas, por outro lado, o poder, ele tem um mecanismo de resistência muito grande. E aí o que é que eles fizeram? Retiraram a possibilidade de debate, diminui o tempo de televisão, e isso vai criando uma dificuldade. Mas assim, a gente faz a campanha com a verdade, com a proposta, com o voto consciente, a gente vai para a luta e vai conscientizar essa parcela da população e vai procurar essa parcela para unir forças com as pessoas do bem que existe na sociedade para a gente construir um novo projeto que seja socialmente justo e ambientalmente sustentável. Deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Dr. Roberto Diniz, ex-presidente da OAB aqui de Caicó, inclusive é da rede, está aqui comunicando aqui para o nosso WhatsApp que não pode estar presente porque já tem um compromisso marcado em Natal, está aqui assistindo pelo nosso Facebook, pela nossa internet. Abraçar aqui o nosso amigo Raildo Luciano, que também já participa aqui do nosso programa. Gelma de Souza, ela vai já participar aqui do nosso Mesa Redonda. Napoleão, seja bem-vindo aqui ao nosso Mesa Redonda. Bom dia, é um prazer recebê-la aqui hoje, nesta manhã de sábado. Bom dia. Muito bom dia, Marcos Dantas, Joelma, nosso companheiro Marcos Diniz. E é uma satisfação estar na sala de Caicó, né? Eu que sou filho do Seridó, minha família é do Seridó, sou nascido em Natal, mas minha família é do Seridó. Então tem uma ligação correlata aí com o Seridó, com a vivência do sofrimento do sertanejo. Meus pais foram retirantes da Paraíba para Natal, fizeram a vida em Natal, depois de se retirar da Paraíba. Então a gente tem mais ou menos aí, a gente sabe do contexto do sofrimento do sertanejo, do povo potiguar, do seridoense, e que por si só não deixa de ser bravo, lutador, resistente. E esse é o nosso papel hoje na política, ser resistente a tudo isso que está posto aí, tudo que está mal feito, tudo que está sendo feito de forma errada, e que o povo, na verdade, é o último a ser contemplado. Então, para mudar essa realidade, esse histórico e essas visitas que nós estamos fazendo é exatamente para contextualizar o nosso Rio Grande do Norte e a gente poder apresentar um plano de governo para o Rio Grande do Norte, um plano de governo viável, eficiente, que seja capaz de amenizar o sofrimento dos nossos potiguares, principalmente os sertanejos. Já que você se propõe a colocar o senhor numa disposição para disputar o Senado Federal, quem é João Napoleão? Para que o ouvinte possa conhecer um pouco da sua história. João Napoleão é um camarada nascido em Natal, formado em escola pública, né, desde o seu primário. Sou professor de História, depois tive a oportunidade de fazer o curso de Direito, né. Hoje sou trabalhador da servidor público municipal de Natal, lotado na Secretaria de Defesa Social, né? Sou especialista em segurança pública e não estou botando meu nome só para estar à disposição de um cargo eletivo do partido. Na verdade, desde 2010 que a gente vem na construção da rede e tenho colocado meu nome para construir a rede de sustentabilidade, na visão de ter uma nova instituição partidária que a gente não coloca nem como partido, né? E ao longo do nosso debate, a gente, se tiver a oportunidade, vai mostrar aqui alguns pontos do nosso estatuto que se diferencia de outros partidos, né? Nessa perspectiva exatamente da gente ter uma política nova e principalmente da gente atrair o jovem para a política, né? É o jovem que deve construir a política do nosso país, que deve dar o norte da política do nosso país. O que é que você viu na rede, por exemplo, que você não viu nas outras legendas? Porque quando você se filiou, eu não sei até essa palavra correta, porque, por exemplo, nas demais legendas partidárias nós temos o presidente, na rede nós temos o porta-voz, né? E você, inclusive, é o porta-voz da capital do estado. O que é que você viu na rede quando você decidiu se filiar ao partido? Na verdade, já acompanhava a Marina desde muito tempo no Partido dos Trabalhadores, onde ela foi ministra do Meio Ambiente, né? E pela minha própria formação de professor de História, a luta desbravadora de Chico Mendes, que tinha Marina como seu braço direito, né? E que construiu durante muito tempo a sua vida pública no Partido dos Trabalhadores.
E com as divergências, com o cenário que foi posto, com a chegada do PT ao governo, ao cargo máximo do país, que se começou as divergências, o balcão de negócio, o toma lá da cá, e isso me fez me aproximar ainda mais de Marina Silva, né, e segui-la na construção desse novo partido, dessa nova agremiação que a gente chama de Rede Sustentabilidade, porque é assim que a gente entende. O partido, ou essa agremiação, deve estar preocupada com as novas gerações, com o futuro. A gente não deve fazer política para os dias de hoje, a gente tem que fazer política olhando para o futuro. E a rede pensa assim. Então, se preocupar com o meio ambiente, se preocupar com a sustentabilidade, se preocupar com a coisa pública, é um diferencial da rede, né? E sou porta-voz da rede em Natal, até porque a rede não tem presidente, viu, Joelma? É partidário. A gente tem 2 porta-vozes, isso estatutariamente. Qual é a diferença do presidente e do porta-voz? Regimental, pronto. Por quê? Nós obrigatoriamente temos que ter um casal. Então a contemplação de gênero, a paridade de gênero é respeitada. A gente tem a porta-voz feminina e o porta-voz masculino. Um deve ser mais velho, o outro mais novo. Então por aí vai. E não existe vice. Os dois têm a mesma, o mesmo poder de decisão enquanto porta-voz. A mesma coisa com relação à direção, à executiva estadual, que tem o porta-voz estadual masculino e feminino. Isso é um dos pontos, só para começar, que diferencia aí já alguns anos-luz dos outros partidos que tem um dono, que geralmente tem um grupo oligarca que domina, e por aí vai. Então, a contemplação de se fazer presente as partes da sociedade, o jovem, o idoso, o homem, a mulher, o negro, o LGBT, e isso já diferencia em muito dos outros partidos. Você deixou claro agora que você, por exemplo, pertenceu muitos anos ao Partido dos Trabalhadores. Você não é o primeiro que a gente entrevista aqui que era do PT, acabou não concordando com algumas atitudes do partido, principalmente nessa questão de envolvimento com a corrupção, né, de usar o governo para se beneficiar, por exemplo, apenas se beneficiando do poder, e partiu para outra legenda. Nós temos aqui, por exemplo, já pessoas que eram do PT, que hoje está no PSOL, e você agora era do PT, está na rede. A rede, ela não, por exemplo, se definiu o quê? Como de esquerda, como de direita, centro-esquerda, como é que seria essa definição? A rede traz a discussão hoje de uma nova política, né? Na verdade, esse debate de esquerda e direita está um pouco vencido no nosso cenário político brasileiro, né? Então, a gente percebe que não há um campo ideológico que defina os partidos, né? Os partidos geralmente são grupos que têm interesses e se reúnem em qualquer legenda. A verdade é essa, né? Os políticos saem mudando de partido para partido, de legenda em legenda, porque ele não está defendendo um partido, um campo ideológico, ele está defendendo um grupo de interesse, né? O interesse do seu grupo, né? Então, isso na verdade já tem uma diferenciação no que eu coloquei com relação à contemplação das partes sociais na rede de sustentabilidade. Lembrando ao nosso ouvinte de Caicó e Parelhas que estamos trabalhando em nome da panificadora São José 1 e 2, onde você encontra a melhor massa da cidade. São pães, bolachas, biscoitos, doces, salgados, sopas e várias outras delícias. Dispõe para você de café da manhã completo a partir das 6 da manhã e temos ainda jantar. Aberto aos domingos de 15 aos domingos de 15 às 18h30. Panificadora 1, Rua Manuel Norberto, 590, fone 3471-2518. Panificadora 2, Rua Custódio Pereira da Silva, 998469573, em Parelhas. Veneza Parque, localizado entre Parelhas e a barragem Boqueirão. Pousada, restaurante, área de lazer, espaço Kids. Conheça, se você ainda não conhece, o Veneza Parque. 3471-3288 ou 99809-8908. Residencial Turmalina Parque, de Erasmo Sabino, em imóveis, construindo em Parelhas, e você pode comprar lotes que já estão à venda às margens do rio Seridó, com apoio do empresário Adonis Antônio. Bem, você falou nessa questão desse diferencial. Agora a gente vê que a cada campanha
política, né? Principalmente quando se aproxima, a gente sabe que tem já arrumação nos bastidores, né? Como em um momento tão difícil do nosso país, seja a Rede ou qualquer outro partido, vai mostrar para a população brasileira, em especial aqui no Rio Grande do Norte, que vocês merecem confiança, que vocês têm credibilidade, já que a classe política hoje, a maioria não tem credibilidade do povo brasileiro. E a cada momento a gente acaba sofrendo com falta de educação, de moradia, de saúde, a questão da segurança, que realmente está bastante difícil e vem piorando a cada dia. Como mostrar ao povo, ei, eu sou diferente, nós somos um partido diferente. Eu sou um político que tem credibilidade, que tem responsabilidade e merece a sua confiança. Muito boa pergunta, muito pertinente, Joelma. Porque, realmente, como o momento é discreto, muitas pessoas elas tendem a nivelar a política por baixo. E, realmente, quando se nivela a política por baixo, ela favorece quem já está fazendo a pornografia da política, está usando a política da pior forma possível. Nós apresentamos o nosso nome e, no meu caso, venho do interior, sou natural de Alexandria, fui morar em Natal por causa de estudo, sou filho de agricultores, mas tenho a minha ficha limpa, sempre trabalhei desde a minha adolescência, fiz concurso público, eu atualmente sou servidor público no segundo concurso que eu fiz e tenho no meu histórico a ficha limpa e a certeza de que jamais pactuarei nem compactuarei com esses velhos grupos que se perpetuam no poder. Ora se juntam, ora se separam. Se você pegar as fotos cada ano das campanhas eleitorais, você vai ver que ora estão juntos, ora estão separados, mas sempre conjugando de todas as formas o verbo roubar. Então, nós também apresentamos um compromisso factível. Claro que tem que ser propostas ousadas, porque se for para deixar tudo como está, já tem os políticos atuais. Mas dentre alguns pontos que nós apresentamos de discussão, vem a necessidade de uma revolução pela educação. Hoje, o estado do Rio Grande do Norte possui 610 unidades de ensino, 610 escolas. E aqui em Caicó mesmo tem um problema da escola Antônio Aladim, que ainda não começou as aulas porque não tem condições mínimas de funcionamento. Você chega em Equador, por exemplo, encontra uma situação semelhante. Se você for em Felipe Guerra, lá no oeste, também vai encontrar essa situação. Se você for em São Miguel do Gostoso, mesmo uma cidade com a economia, com a condição melhor, com turismo, você encontra a mesma dificuldade. A gente tem uma escola que ela é cara, mas que é ineficiente. Custa caro ao Estado, mas a merenda enfrenta dificuldades, tem uma concentração de burocracia muito grande que dificulta o funcionamento, pouca autonomia para a escola, órgãos extremamente ineficientes, como, por exemplo, a estrutura das diretorias regionais, que são verdadeiros escritórios de despachante, que geram muitas despesas no orçamento da educação, mas que faz um trabalho que poderia ser totalmente suprimido com certificação digital, com utilização de e-mail em vez de papel e com um processo de maior autonomia para as escolas, como tem inclusive as instituições federais. Então, é necessário mudar o modelo de gestão que a gente tem nas escolas, profissionalizar cada vez mais o trabalho de gestão, porque a gente já tem um trabalho muitas vezes pedagógico eficiente que faz verdadeiros milagres, e trabalhar com metas ousadas no sentido de que a gente alcance as metas do Plano Nacional de Educação e do Índice Nacional de Educação Básica, que são, para o tamanho da economia brasileira, são metas que não são nem tão ousadas assim. Então, fazer essa mudança na educação e, principalmente, permitir oportunidades, porque a gente, muitas vezes, no meu caso, não sair do interior para a capital, por mais que eu ame Natal, que foi a cidade que me escolheu, mas muitas vezes é por falta de oportunidade. Muita gente vai embora de Caicó para Natal ou para Campina Grande, muitas vezes não é porque quer, mas sim por falta de oportunidade. Então, temos que ter uma educação que permita dar oportunidade para quem quer ir embora, para quem quer ir morar em outro país, estudar em outro país, onde quiser, mas também para quem quer ficar, para quem ama o seu lugar e quer mudar a realidade do seu lugar. Freitas, pois não, pode concluir.
além da educação, uma segurança pública efetiva que consiga dialogar os diversos setores, formar gabinetes integrados, porque a gente precisa mudar a estrutura das polícias civis, precisa ter uma polícia judiciária eficiente, porque, para se ter ideia, no Chile, um país vizinho aqui, com economia menor do que a brasileira, lá a gente tem, de cada crime letal, a gente tem mais de 80% de resolutividade. Isso quer dizer o seguinte, que um estuprador cometeu um estupro, ou, no caso, um homicídio ou um estupro, qualquer crime dessa natureza, de cada 100, lá se resolve mais de 80%. Aqui no Brasil, se resolve menos de 5%. Por quê? Muitas vezes é um inquérito mal feito, é porque não tem delegado, é porque não tem um trabalho completo. Então, não só culpar as instituições de caráter repressivo, ostensivo, como é a Polícia Militar, como são as guardas e a Polícia Rodoviária, mas também um trabalho investigativo, trabalhar mais com inteligência, com integração entre as forças de segurança, montar os gabinetes em cada comarca, Ministério Público, Poder Judiciário, guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, PM e Polícia Civil, de forma que a gente consiga fechar todos os caminhos pelos quais fluem a criminalidade que anda solta aqui no Estado. Porque enquanto o Estado está muito desorganizado, o crime está muito bem organizado. E por último, também a repactuação da saúde para garantir efetividade nos serviços de saúde e resolver o problema socioambiental que é gravíssimo. A nossa Caatinga está sendo destruída, não tem áreas de preservação, não tem a efetivação de um plano de manejo e isso está gerando e piorando cada vez mais o problema da crise hídrica. Nós vivemos em municípios onde a população vive com menos de um salário mínimo. A maioria ou é servidor público, assalariado, ou vive de um Bolsa Família e da agricultura familiar que foi totalmente devastada pela seca, ou muitas vezes também vive de uma aposentadoria. Aí eu conversando com uma pessoa lá em Pilões, no Oeste, e ela estava dizendo que gasta em média R$300 por mês só comprando água. Água que a gente não sabe nem a qualidade dessa água, porque os órgãos de controle não garantem. Aí você imagina, você tem 3 pessoas numa casa ou 2 pessoas vivendo com um salário mínimo e gasta R$300 no mínimo de água por mês. O impacto, e a gente viu ressurgir o que? A indústria da seca aqui no sertão. E até agora a gente não viu. Aquela mesma conversa, é a seca, é a estiagem, gente, já são 500 anos com essa desculpa. Já está na hora de pelo menos inventar outra, ou o que a gente defende, que é a resolução definitiva para esse problema, que é um plano de convivência efetiva com o semiárido e de gestão do solo e dos recursos hídricos. Freitas, você tem um discurso que é o discurso que todo mundo gosta de ouvir, que quem está aí faz a política ultrapassada, que as oligarquias sempre controlam o nosso Estado, que a Alves se une com Maia, né? Enfim. Só que, se a gente levar em consideração, por exemplo, os resultados das últimas eleições na capital do Estado, parece que o povo não entendeu muito esse seu discurso, porque, por exemplo, você foi o último colocado na votação, teve apenas 970 votos. Se a gente juntar, por exemplo, a votação aqui de Mineiro, Roberto Paulino, Márcia Maia, Rosália Fernandes e Freitas Júnior, vai ser inferior praticamente à votação de nulos e brancos, né? Por que é tão difícil o eleitor entender o discurso de vocês, por exemplo? Veja só, a gente tinha 16 segundos. Carlos Eduardo tinha aproximadamente 5 minutos. A gente foi retirado, inclusive não somente eu, mas o Roberto Paulino e a Rosália Fernandes, fomos retirados do debate da Globo porque foi criado inclusive o consórcio PT, PMDB, PSDB, mudou as regras durante o jogo no Congresso Nacional e não permitiu que a gente participasse dos debates, porque a gente não tinha uma bancada de 10 deputados ou mais. Então, é um sistema criado para preservar os que lá estão. E aí nós insistimos o quê? Na conscientização, rede social, agora mudou as regras nas redes sociais e a gente vai insistir nisso, e o trabalho é mudar a cultura das pessoas. E mudar uma cultura de 500 anos de atraso, a gente não vai conseguir mudar em 45 dias. Por isso que a gente continua insistindo até que a mente e o coração da população seja mudado e que a população comece a sentir, se movimentar para sentir as amarras que está aprendendo. Você confia que esse ano, por exemplo, a Operação Lava Jato, ela vai dar um norte diferente
as eleições desse ano? Nós teremos, por exemplo, um eleitor mais consciente, um eleitor que vai eleger dentre os principais critérios, a honestidade, por exemplo, ou não? Você está otimista com relação a essa questão? Olha, eu não sou uma pessoa otimista, é muito difícil. Quem me vê falando pode achar que eu sou otimista. Eu não sou otimista, mas eu sou uma pessoa persistente, consciente, persistente, e o que me move não é o ódio, não é o rancor, mas é a esperança. Então, eu persisto que um mundo melhor, um Rio Grande do Norte melhor, um Seridó melhor é possível, e vou lutar enquanto eu tiver força por esse mundo melhor. Sendo candidato, não sendo candidato, mas eu vou insistir que um mundo com inclusão social, desenvolvimento econômico e preservação ambiental é possível sim. Você não tem esse otimismo porque você acha que o sistema que aí está favorece os maiores e os grandes acabam engolindo os pequenos? Não seria nem tão engolir, porque a gente é intragável. Mas o sistema, ele faz com que a gente seja muitas vezes deixados fora da órbita das decisões, só que as bordas, elas tendem a, com o tempo, começarem a ocupar o centro das decisões, porque é um, depois é dois, três, e aí vão juntando, e as bordas, elas sempre vão ser maiores do que o centro, elas só precisam querer ocupar o centro das decisões. A rede aqui no nosso estado vai ter candidato, que é o governo do estado? Candidato ao governo do estado. Seria no seu nome, no caso? Exatamente. Sou eu, Freitas Júnior, candidato ao Senado, que é Napoleão, que já foi apresentado, professor e escritor Herbert Viana. São também. Os dois candidatos ao Senado, no caso. Pré-candidatos ainda. A legislação diz que são os pré-candidatos. Pré-candidatos. O professor Herbert Viana, que é professor da UFRN, e escritor, também já tem experiência, foi executivo de algumas multinacionais, também é pré-candidato ao Senado, e a gente também tem candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa. A nossa nominata para a Assembleia Legislativa tem algo em torno de 30, um pouco mais de 30 nomes. Aqui no Seridó, a nossa região vai ser contemplada? A gente tem 2 pré-candidatos, um a federal, outro estadual, em Acari. Atualmente a federal está ainda decidindo. O estadual é o professor Geraldo Júnior, professor do IFRN de Ipanguaçu. E aqui em Caicó, é um desejo muito grande que a gente tenha um dos nossos nomes, ou pelo menos 2 nomes, um para federal, outro para estadual. Quem seria esse pela nome, importância que Caicó tem e pelas figuras que constrói a rede aqui. Aí a gente tem Chico Epite, que será um prazer tê-lo representando, Raildon, Cristiano Manuel e Dr. Roberto Diniz ou Jefferson. Esses nomes, eu creio que qualquer um que eles decidam, ou se quiserem ir todos, eles vão representar muito bem a proposta da rede, não somente a proposta da rede, mas a proposta do Seridó, porque se você olhar, o Seridó sempre tem protagonismo no estado, perdeu nos últimos anos, e com esses nomes que eu citei, são nomes que têm visão para levantar esse debate novamente para o Seridó. E para a presidência, no caso, seria a Marina Silva? Para a presidente da República, a Marina Silva está pré-candidata e deve ser oficializada como pré-candidata agora no Congresso Nacional do partido na primeira semana de abril. É possível que ela cumpra alguma agenda aqui no nosso estado? Sim. A gente está esperando uma definição de uma agenda aqui para o Nordeste para encaixar também uma agenda aqui no Rio Grande do Norte. Na sua visão, por exemplo, na visão de alguém que coloca o nome para disputar o governo do estado, quais seriam hoje os principais desafios de quem vai assumir o governo a partir de janeiro do próximo ano? O principal desafio de quem vai assumir o governo é um cenário de ausência de planejamento. E antigamente a gente discutia muito que na política pública brasileira e no Rio Grande do Norte não se tinha planejamento a longo prazo e tinha pouco planejamento a médio prazo. Hoje a gente está vivendo uma realidade que não existe planejamento a curto prazo também, o planejamento operacional. É aquela coisa, o que é que vamos fazer hoje? E chega no ambiente de trabalho, ninguém sabe. Para se ter uma ideia, o governo mandou uma reforma da Previdência para aumentando a alíquota do Instituto de Previdência do Estado de 11% para 14%. Não mandou as planilhas do cálculo autuarial. É o básico, gente. Você pode dizer, não, mas a Caixa já tinha feito para um empréstimo. Isso aí é de um amadorismo assim absurdo. O governo divulga um calendário de pagamento
e depois o mesmo governo descumpre o calendário. O governo faz uma negociação com a categoria e ele descumpre. O governo, por exemplo, chegou a anunciar como medida de contenção de gasto, iria demitir 700 seletistas que já estavam aposentados. Servidores, os seletistas, para quem está ouvindo a gente, não compreende, são aqueles servidores de órgãos que assinam a carteira, como a CAERN, a antiga Data Norte e outros órgãos, Potigás. E, de repente, o governo anunciou que iria demitir esses 700 para diminuir os gastos. Depois, o mesmo governo disse que não ia demitir mais ninguém porque não podia pagar a multa rescisória. O governo disse que ia demitir todo mundo que entrou no trem da alegria para reduzir gastos. Depois, o governo não sabe quem entrou no trem da alegria. Então, só uma certeza que a gente tem é que nesse desmantelo que o Rio Grande do Norte tem muita gente ganhando dinheiro e não é pouco. Tem muita gente comendo muito dinheiro nisso e esse vai ser a maior dificuldade, criar uma agenda positiva e uma agenda de planejamento que inclua curto, médio e longo prazo. Então você acha que o governo Robson peca por não ter planejamento? Qual é a falha? Ou essa falha vem de outros governos e acabou estourando agora? Como eu disse, a longo prazo o Rio Grande do Norte tem uma dificuldade de planejar, já tinha essa dificuldade de planejar. Por exemplo, a UERN cresceu os núcleos sem um planejamento orçamentário. Isso aí ninguém pode negar que a UERN abriu núcleos no estado inteiro e não tinha condições disso. Foi para Natal abrir um campus quando Natal já tinha o UFRN, em vez de estruturar melhor os campos que tinha os campi que tinha no interior, porque era mais estratégico para a proposta inicial da UERN. Mas o governo Robson mesmo não tem, é um governo sem planejamento, como eu disse, que decide que vai demitir funcionário aposentado e de repente decide, volta atrás porque não fez as contas para saber quanto era a multa que pagava. Que decide que vai demitir o pessoal do Trem da Alegria, mas depois não sabe quem é do Trem da Alegria. Então são erros horríveis, mas que ele tem também funcionários de carreira, ocupando secretarias adjuntas, como eu conheço, pessoas extremamente competentes. Então isso envolve muito uma decisão política. Vamos fazer e para fazer temos que ter as mãos limpas. E é o que a gente não está vendo, porque é processo, obstrução de justiça, aquela coisa toda. E aí, a partir de janeiro, estando no centro administrativo, estando no governo do estado, vamos ter apoio popular, as mãos limpas e vamos trabalhar um planejamento para curto, médio e longo prazo para resolver a situação do Rio Grande do Norte. Você é um cara jovem, né, idealista, não dá medo pegar, por exemplo, essa administração do estado, não? Porque você não sabe o que você vai encontrar quando chegar lá, caso chegue lá, né? Não fica um pouco de temor, por exemplo, da situação que você pode, caso vença as eleições, encontrar o nosso estado? Boa pergunta, Marcos, mas eu, como você, eu sou sertanejo. O sertanejo, antes de tudo, é um forte. Então, o medo a gente transforma em força para seguir em frente. Se tiver. Você, por exemplo, enfrentou nas últimas eleições o atual prefeito da capital do estado, que prometeu, inclusive, concluir o mandato de 4 anos, né? E está aí praticamente indo para as convenções para colocar o seu numa disputa do governo do estado. Como é que você vê, por exemplo, essa atitude de alguém que prometeu ganhar as eleições para ser prefeito de Natal e agora com 2 anos pode aí renunciar e disputar o governo do estado? Foram muitas promessas não cumpridas. Inclusive, a agência Lupa, ligada à Folha de São Paulo, fez uma avaliação, por exemplo, as propostas para mulheres. Não cumpriu nenhuma nos dois mandatos. E, pelo contrário, fechou 7 unidades de ensino infantil, 7 creches no município de Natal de uma única vez. Sentou lá, assinou o Diário Oficial, fechou 7 creches. Isso tem um impacto horrível na emancipação da mulher, inclusive no momento que a gente está vendo com a morte da vereadora Marielle, com vários feminicídios no Rio Grande do Norte, que é necessário trabalhar a emancipação da mulher, o empoderamento feminino, e não tirar cada vez mais a sua autonomia. E o Mercado das Rocas, que ele inaugurou, até agora não funciona, porque foi inaugurado sem estar com condições de funcionamento e foi uma obra caríssima e está um elefante branco. Então a gente tem a situação da desocupação do Maruim, foi feita às pressas, mas até agora ainda não foram removidas todas as famílias. Então, por toda Natal, o problema da falta de condições ergonômicas e infraestrutura física no hospital municipal não foi resolvida. Então, por toda Natal, foram muitas promessas não cumpridas. E uma das principais é essa, que ele disse que iria tirar os 4 anos e agora planeja
renunciar para se candidatar ao governo do estado, e por trás tem um PMDB de Henrique Alves, que sempre sonhou assumir a prefeitura de Natal e nos últimos anos só vinha perdendo as eleições. Era exatamente isso, viu, Marcos, que eu ia lembrar ao Freitas, porque alguns acidentes de percurso acontecem nesses projetos partidários gigantes, né? E o prefeito, ele estava muito à vontade na prefeitura de Natal, estava muito à vontade, inclusive, para negociar o seu vice. Ele estava muito à vontade para negociar quem seria o vice, né? E aí tem um vice do PMDB, colocado pelo Henrique Alves. Então a gente vê que o prefeito, na verdade, estava com muita vontade de ir para o governo do estado. E o acidente de percurso é a prisão do ex-deputado Henrique Alves, e que parece que deixou meio atordoado o prefeito de Natal. E hoje ele pisa em ovos, como que numa dúvida se vai ser candidato ou não. E aí o povo de Natal hoje está se perguntando, por exemplo, Álvaro Dias ficando na prefeitura, quem é que vai governar a cidade? Quem é que vai colocar os cargos comissionados? Quem é que vai botar a máquina para funcionar? É Álvaro Dias ou é Henrique Alves dentro de uma cela de prisão? Essa é a grande incógnita que tem hoje na cidade de Natal, e a grande pedra do sapato do prefeito Carlos Eduardo com relação à sua candidatura ao governo do estado. Então você acha que Álvaro hoje, no comando da prefeitura de Natal, seria praticamente o PMDB que iria governar? Olha, como a própria Joelma colocou, né? Há muitas conversas de bastidores na velha política. Se faz política, na verdade, negociando ou fazendo as negociatas para as próximas eleições, para a administração. E a gente acredita que isso não tenha sido diferente numa negociata onde o prefeito reuniu a grande maioria dos partidos, ficando com um grande tempo de televisão, né? Acordando com o Henrique a colocação do vice, que inclusive eu vou lembrar aqui, um dos vices que era apontado em Natal era o presidente da FEComércio, o Marcelo Queiroz, né? E de uma hora para outra não é mais Marcelo Queiroz, é Álvaro Dias, que era colocado por Henrique Alves. Então, o povo não é bobo, né? A Joelma perguntar qual a grande mudança, qual a perspectiva que você tem para assumir um governo de estado desse. Então, assim, na verdade, a grande mudança quem tem que fazer é o povo, né? E as eleições, na verdade, é um aprendizado para o povo. O eleitorado, a cada dia, vai se renovando, né? Pessoas que vão votar hoje pela primeira vez não alcançaram a abertura democrática do país, né? Pessoas nasceram depois da década de 80 e por aí vai. Então, a grande renovação da política, quem tem que fazer é o povo. A grande leitura quem tem que fazer é o povo. A nós cabe essa conscientização, esse debate político para ajudar no fortalecimento da democracia a cada dia, no fortalecimento das instituições, na seriedade da gestão pública, né? É a isso que a gente está se propondo, né? Nós já perguntamos aqui ao Freitas Júnior os desafios caso ele chegue ao governo do estado. E a você, Napoleão? Quais são as principais metas, os principais desafios caso você chegue ao Senado Federal? Olha, Marcos, os desafios não só de um senador federal, de um deputado federal hoje, talvez seja muito mais, tenha muito mais peso, muito mais responsabilidade do que os gestores do executivo. Porque a gente viu a reviravolta que deu a política do país num decurso de tempo muito pequeno, né? E todo o cenário, ou toda a mudança, todas as falcatruas, aquilo que os políticos faziam por baixo do pano, aquelas votações que eles faziam secretas, né? Ficou claro no Congresso Nacional. A forma como os deputados federais estavam votando, representando a sociedade. O camarada recebeu um voto para deputado federal, recebeu um voto para senador da República e representar uma parcela da sociedade e fazer o que eles fizeram no Congresso Nacional. Dançando música, com piadinha, mandando tchauzinho para os familiares para votar um impeachment, que é um instituto extremamente sério. Você está decidindo ali os rumos de um cargo político, do cargo político maior do país, né? E a forma como eles votaram, a forma como a Câmara dos Deputados principalmente se comportou, estampou para a sociedade brasileira o tipo de político que a gente tem no nosso país.
Então, os desafios são enormes no Congresso Nacional. Então, não é compromisso meu, é compromisso da rede, né? Lutar pelo fim do foro privilegiado, né? Político com foro privilegiado, para quê? O político é representante do povo, é representante de uma classe social, de uma classe trabalhadora, né? Para que privilégio para um político? Para que foro privilegiado? O político tem que se comportar e deveria fazer uso dos mesmos equipamentos que a população faz. Isso a gente vê com naturalidade, por exemplo, um ministro na Europa, um político importante, usar o trem, usar o metrô, usar o transporte coletivo. Aqui ele não se dá um luxo nem sequer de melhorar a qualidade desses equipamentos para a população, né? Não, a malha viária que o país tem, as ferrovias, o investimento que poderia ser feito em transportes aquáticos e por aí vai, né? Então eles não se dão o luxo nem de melhorar políticas para o povo, quanto mais ele participar dos equipamentos que o povo participa. Por exemplo, um político frequentar o posto de saúde público, frequentar a escola pública, os seus filhos frequentarem a escola. É o inverso que a gente vê dos nossos políticos. Quando o cara ganha para deputado federal, ganha para senador, a primeira coisa que faz é mandar os filhos para as melhores escolas, quando não manda para fora do país. Então isso na verdade é a contramão e o povo precisa enxergar isso. Então assim, se propor a essas mudanças, a uma reforma política séria, a quebra do foro privilegiado, a questão do mandato de senador, por exemplo. Por que um senador tem que passar 8 anos no poder? Uma eleição é quase uma aposentadoria que o cara consegue para passar 8 anos na regalia, no privilégio. Nós estamos nos comprometendo a lutar, inclusive, pela redução do mandato de senador. Seria para 4 anos, no caso. Para mim, poderia ser para 4 anos, né? A reforma política é que vai dizer esse debate. O Congresso, na verdade, é que vai dizer esse debate. E para que o Congresso faça esse debate, é preciso que o povo veja as propostas de seus candidatos, né? Então, se a gente é contra a reeleição, por exemplo, lutar pelo fim da reeleição. Quebrar esses 8 anos de senador, que seja, se botar 5 para presidente, que seja 5 anos, que seja 4 anos, ou igual para todo mundo, e pelo fim da reeleição. Então, isso é quebrar as regalias dos nossos políticos. Acho que esse é o primeiro passo. E esse primeiro passo não vai ser dado pelos políticos, eu repito. Deve ser dado pela população na escolha dos seus candidatos. Você acha que o nosso Estado está bem representado hoje com Fátima Bezerra, José Agripino e Garibaldi Filho no Senado Federal? Olhe, você respirou para responder a pergunta? Realmente, eu não me sinto representado pelos 3 senadores que a gente tem. Por nenhum dos 3. Por nenhum dos 3, né? O envolvimento, já citados aí dos nossos senadores, em atos de corrupção, alguns sendo investigados, né? A conveniência política da senadora Fátima Bezerra. Eu lembro aqui, por exemplo, que a gente está vivendo um período de debate na reforma previdenciária do país. A rede tem colocado muito claro de que nós não somos contra a reforma por si só, né? Pelo contrário, os políticos ao fazerem seus debates nas eleições, o que mais se castiga é pregando a mudança, e pregar a mudança é reformar. Então isso você acreditar que tem que ser feito reforma no campo político, no campo jurídico, no judiciário, no legislativo, no executivo. É preciso de reforma. Na Previdência não é diferente. O país tem crescido nesses últimos anos e a Previdência é uma preocupação para garantir, inclusive, a aposentadoria dos nossos cidadãos. E eu lembro aqui, por exemplo, da reforma previdenciária, por exemplo, que foi feita no governo Lula em 2003. E só para refrescar nossa memória, o que foi que aconteceu no embate do debate político da reforma proposta por Lula? Que era, por exemplo, quebrar a integralidade da aposentadoria. O que foi que aconteceu de mais notório no campo político? Foi a expulsão da ex-senadora Heloísa Helena, que pertencia ao Partido dos Trabalhadores, e se colocou contra a reforma naquele momento debatida, e
efetivada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo seu partido, pelo Partido dos Trabalhadores, a qual ela fazia parte. E hoje, com muito orgulho, é uma das fundadoras da Rede Sustentabilidade, compõe também os quadros orgânicos da Rede Sustentabilidade no nosso país. Então, esse foi o grande marco político daquela época. Então, o PT, naquela época, estava propondo uma reforma previdenciária, expulsou, eu digo sem medo de errar, a senadora mais atuante do Congresso Nacional à época, Heloísa Helena, expulsou dos seus quadros, porque ela não concordou com a forma como a reforma estava retirando direito dos trabalhadores. E hoje, o PT se coloca contra a reforma. E por conta de quê? Por conta de uma conveniência, por ter levado um golpe no Congresso Nacional, e por uma conveniência está se colocando contra a reforma de Michel Temer. Então, isso por si só já nos dá um pouco de descrédito para a gente poder ter clareza e poder confiar numa política, num cidadão que está no Senado Federal. A forma como a Fátima Bezerra se coloca hoje, ela se colocaria se o PT estivesse na presidência da República? Essa é a pergunta. Então nós da rede estamos muito abertos e fazemos esse debate com muita clareza, porque inclusive um dos pontos do nosso estatuto, por exemplo, é garantir a candidatura cidadã do nosso partido. Por exemplo, uma pessoa que tem muita afinidade com o debate político, com determinado setor, viu, Chico, da sociedade, se o cara domina determinado assunto e ele quer ser candidato, mas ele não quer pertencer a partido político, a rede tem essa possibilidade no seu estatuto de abrir uma filiação cidadã. O cara é filiado apenas para concorrer ao cargo eletivo. Isso já é um outro diferencial que a gente mostra com relação aos outros partidos. Uma pessoa que é bem conceituada no campo jurídico, no campo ambiental, né, numa política pública qualquer, e queira se representar a sociedade, ele tem um espaço aberto na rede para colocar sua candidatura, sua filiação cidadã, sem compor os quadros orgânicos do partido, sem fazer parte do partido. Você falou em Fátima Bezerra, Fátima tem um mandato aí, vai ter mais um mandato garantido de 4 anos, né? Vai disputar o governo do estado, se vencer as eleições, tudo bem, se não vencer, volta para o Senado. Talvez, né? Essa seja outra conveniência da senadora Fátima Bezerra, disputar o governo do estado, porque tem mais 4 anos no Senado Federal. Mas aí a pergunta que eu queria é o seguinte: José Agripino e Garibaldi, qual a sua avaliação? Você demonstra aí uma certa insatisfação com a postura da senadora Fátima Bezerra e os demais senadores. Olha, outro dia eu vi um áudio de Alexandre Garcia com relação ao senador Garibaldi Alves. O Alexandre Garcia colocava, eu sou professor de história, né, como eu já falei, e o Alexandre Garcia tomou conhecimento de que há uma tese de um historiador e que outros historiadores, vários historiadores na verdade, já comungam dessa tese, de que o descobrimento do Brasil, Chico, não se deu lá em Salvador, né? E se deu aqui no estado do Rio Grande do Norte. E essa tese, ela tem ganho adeptos no Brasil inteiro, né? Então, o próprio historiador que defende fez a viagem, atravessou o Atlântico, desligando os motores do barco da Europa para o Brasil, e percebe-se que é impossível o barco ter chegado às costas do estado de Salvador. Na verdade, aportou no Rio Grande do Norte. E aí a gente tem a Praia do Marco, por exemplo, lá que fazia parte do município de Touros, e está lá entre Pedra Grande, a Praia de Exu Queimado, a Praia de São Miguel do Gostoso. A Praia do Marco. Por que a Praia do Marco? Porque lá foi cravado o marco mais antigo português em terras brasileiras. Então, mesmo que o descobrimento tenha se dado em Salvador, os portugueses vieram antes ao Rio Grande do Norte e cravaram o marco onde hoje é a Praia do Marco, né? E lá tem uma réplica, no local tem uma réplica da coluna lá que foi cravada pelos portugueses, e a original, a pedra original, se encontra lá dentro do Forte dos Reis Magos, né? Que por sinal agora é um outro instrumento turístico e histórico que está mal cuidado, depredado, e uma briga aí, uma disputa aí do governo federal com o governo do estado para ver quem toma conta do Forte dos Reis Magos. Então, o marco
mais antigo português cravado em terras brasileiras está lá no Forte dos Reis Magos. E foi cravado lá na Praia do Marco. E lá da Praia do Marco, que os pescadores, eu tenho conversado com pescadores, tanto de Exu Queimado, como da própria Praia do Marco, e pescadores de touros, e do alto mar, você avista o pico, que é o nosso pico Cabugi, né? Que seria o Monte Pascoal. Então, há essas nuances aí, esses pontos defendidos nessa tese histórica, de que o descobrimento do Brasil se deu no Rio Grande do Norte. Inclusive, outro dia eu estava abrindo o site do governo do estado e estava lá essa tese na primeira página lá da internet do governo do estado, né? Essa contemplação histórica aí, fazendo essa referência do descobrimento do Brasil. Então, voltando aqui ao assunto. O Alexandre Garcia, nesse áudio que eu ouvi, ele fazia a indagação, ele tomou conhecimento dessa tese e se dirigiu ao senador Garibaldi Alves, na época, perguntando se ele tinha conhecimento dessa tese de que o Brasil teria sido descoberto no Rio Grande do Norte, né? E o senador Garibaldi Filho afirmou positivamente, segundo lá o áudio do Alexandre Garcia, né? E aí, automaticamente, o Alexandre fez uma outra pergunta. Senador, e por que o senhor não faz essa reivindicação, não encampa aí uma luta política e tal, reivindicando a mudança aí do contexto histórico aí, dos livros oficiais, inclusive que é passado para as nossas crianças? Olha só, um dos problemas que a gente mais coloca com relação ao campo político é a educação. A política pública mais deficiente hoje é a educação, porque é o berço de tudo, né? E se realmente o Rio Grande do Norte foi o palco ou o cenário do descobrimento do Brasil, a gente está vivendo uma grande mentira há mais de 500 anos, né? Há mais de 500 anos a gente está vivendo essa grande mentira. E isso está sendo repassado a cada dia. Então o Alexandre Garcia fazia essa indagação ao ex-senador, aliás, ao senador Garibaldi Alves, porque que ele não encampava essa luta de mudar a história do Brasil, né? E ele disse que, e eu até estou vendo a risadinha que Garibaldi dá, né, com aquela cara de bobo que ele tem, e dizendo que não queria comprar briga com, então, o senador lá da Bahia, o ACM, né? O Antônio Carlos Magalhães. Então essa foi a resposta do Garibaldi Alves ao jornalista Alexandre Garcia. Isso é o que eu ouvi de um áudio de Alexandre Garcia, né? Então, assim, se a gente tem esse tipo de representação que não compra a briga do nosso estado para não se indispor com outros políticos, realmente fica difícil a gente ter essas pessoas como representantes, né? Então o Agripino, o Garibaldi, na verdade eles estão postos no cenário nacional, onde eles estão preocupados com a classe econômica que eles defendem, né? O PMDB, esse grande partido, o DEM, esse grande partido nacional. Então, o que é que eles defendem, que tipo de economia eles defendem. Na verdade, a gente sabe pelas votações e pela prática deles no Congresso Nacional nesses anos todos, não são pessoas que representam a classe trabalhadora. Essa é a grande verdade. E a Fátima, na verdade, foi a grande aposta dos trabalhadores do Rio Grande do Norte em colocá-la lá no cenário nacional. E a pergunta que você me fez de eu desacreditar é exatamente por não ter essa confiança ou sentir que a senadora, ela age, vota de acordo com a sua conveniência político-partidária. Ok, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Napoleão, pré-candidato da Rede ao Senado Federal, e com o Freitas Júnior, pré-candidato da Rede ao Governo do Estado, porque nós estamos em linha com o Roberto Diniz, ele que é advogado e também é porta-voz aqui da Rede aqui de Caicó. Ele está na capital do estado, não pôde participar aqui ao vivo hoje aqui do nosso programa, do nosso Mesa Redonda. Doutor Roberto, seja bem-vindo aqui. O Freitas Júnior já lhe apresentou, inclusive, como possível pré-candidato ou à Câmara dos Deputados ou à Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. Como é que você recebe essa missão, doutor Roberto Diniz? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, amigos da Rede em Caicó, Cristiano, Cristiano, Jefferson, Raildon, Chico Filho. Quero cumprimentar Freitas e João Napoleão e já parabenizá-los pela disposição, pela coragem,
pelo comportamento de se manter vivo e se manter com essa disposição de participar da política, no momento em que o Brasil realmente está muito efervescente para essa atividade. Eles estão de parabéns e eu vejo as pré-candidaturas deles dois com muito entusiasmo, porque o cenário político, o contexto que nós temos no estado do Rio Grande do Norte, de certa forma assusta pelos nomes que estão sendo colocados e pelo histórico que esses nomes têm. Então, eu fico muito feliz, fico muito entusiasmado com as opções que Freitas e João Napoleão estão nos oferecendo. Em relação ao meu nome ter sido lembrado, eu agradeço, fico muito feliz, fico lisonjeado, mas realmente, no momento, eu não tenho como participar da disputa de nenhum cargo eleitoral, porque eu estou dedicado um pouco à minha família, eu estou com 2 filhos ainda, crianças, bem novas ainda, precisando ainda de muito apoio em casa, e estou bastante dedicado também à minha atividade de advocacia. Mas sigo acompanhando o partido Rede Sustentabilidade, porque acho que é um partido realmente que traz ótimas opções na política, ideias bastante atualizadas e até ideias que renovam bastante a nossa fé, a nossa esperança por dias melhores no Brasil. Agradeço aí por terem lembrado, mas o momento é focar nos que já estão na estrada aí, como Freitas e João Napoleão, e os colegas de Caicó, que se forem, terão total apoio e nós vamos caminhar com eles. Você, no caso, passa a bola para Cristiano Manuel ou Chico Pido para Raildo Lucena, né? Eles são ótimos nomes para participar da política de Caicó, como já participam, sem ter cargo eletivo, sem ter cargo comissionado. A gente sabe que a participação deles na cidade de Caicó, eles estão inseridos sim nas políticas, nas políticas de desenvolvimento das crianças, nas políticas do meio ambiente, nas políticas da cultura, mesmo sem terem cargos eletivos. São ótimos nomes e que, se tiverem disposição, terão completamente meu apoio. Doutor Roberto, nós falamos aqui até agora de um protagonismo da rede em nível de estado. Aqui em Caicó, a rede chegou até a ensaiar nas últimas eleições uma aliança com o governo municipal. Me parece que isso não deu certo. Com pouco tempo a rede saiu, acabou não participando do governo. Me fala um pouco desse protagonismo aqui local, municipal. Como é que a rede está aqui em Caicó? Quais são os desafios? A rede entrou no debate da eleição municipal de Caicó, buscando dar uma sacudida, buscando dar uma melhorada, dar uma levantada em algumas ideias que já não se discutiam em Caicó. Nós em Caicó estávamos discutindo sempre as mesmas coisas e a gente não conseguia sair de uma roda de ideias velhas. Então participamos da política, tentamos várias coligações diferentes, conversamos com todos os grupos da cidade e o momento pedia para que a cidade de Caicó apoiasse alguém que pudesse realmente dar uma mudada na gestão que vinha e alguém que pudesse receber um governo com o mínimo de caciques políticos para poder realizar um trabalho de forma mais autônoma, mais independente. Então nos associamos à campanha do prefeito Batata, nos associamos através do plano de governo. Plano de governo que foi elaborado por mim, enquanto representante da rede, e de outros candidatos. E aí, nos associamos a ele pelo plano de governo, né? Demos nossa contribuição e estivemos ao lado enquanto foi possível. Quando sentimos que realmente não dava para caminhar, porque a gente não estava com o espaço suficiente para tentar colocar nossa política, nós nos retiramos. E aí, nos retiramos não para ficar agora apontando e dizendo que estamos torcendo contra. Não. Nos retiramos oficialmente por não termos cargos, por não estarmos lá dentro, mas ainda assim, de forma extraoficial, a gente mantém contato com alguns membros do atual governo para mostrar a realidade que precisa ser mudada num ponto ou no outro. Então nós não participamos do governo, torcemos para que dê certo, nos associamos por causa de um plano de governo e esse plano de governo ainda precisa ser bastante executado. Os resultados que nós prevemos no plano, eles ainda não estão aparecendo. E é por isso que nós estamos querendo agora que esse plano seja revisto para que ele seja realmente trabalhado durante a gestão, que ainda tem muito tempo para trabalhar. Para que o ouvinte possa entender, só para finalizar, quais foram as propostas que a rede
entregou nas mãos do prefeito Batata e ele não está conseguindo cumprir ainda? Olha, as propostas, Marcos, foram muitas. A primeira era que se houvesse uma composição de cargos comissionados por meio de meritocracia, que se buscasse os melhores nomes. A gente queria também que houvesse uma auditoria das contas públicas, para que a gente pudesse saber exatamente o que a gente está recebendo, que é para não ficar 4 anos querendo botar a culpa em outra pessoa sem mostrar realmente o que é que está acontecendo. Nós queríamos que houvesse uma avaliação periódica dos cargos comissionados, pelo menos trimestralmente, que se apresentassem relatórios para que a gente pudesse ter uma noção quem está produzindo e quem não está produzindo. E muitas outras ideias no campo do meio ambiente, a questão do lixo, a gente queria que houvesse uma política melhor, que a gente não precisasse ficar jogando o lixo no chão para que depois o carro passasse, porque se antes do carro passar, a chuva passava, já foi embora o lixo pela rua em direção aos rios. Então, assim, foram muitas ideias que nós colocamos e talvez a principal delas era que houvesse um governo de amplo diálogo com todos os setores da cidade, para que esse diálogo se abrisse realmente para que a gente pudesse fazer as mudanças necessárias. Os resultados não apareceram e a gente ainda torce e extraoficialmente vamos tentando dar a ajuda que podemos dar, contribuindo para que a cidade de Caicó possa ser melhor. Doutor Roberto, obrigado pela sua participação aqui no Mesa Redonda. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Apenas agradecer o espaço, cumprimentar todos que estão aí e dizer a Freitas e a João Napoleão que vão em frente. Estamos juntos e estamos muito entusiasmados com as opções que eles estão dando à cidade de Caicó e ao Rio Grande do Norte, de termos representantes que realmente se preocupam com a coisa pública. Muito obrigado e bom dia a todos. Conversamos com Roberto Diniz, advogado, porta-voz da rede aqui em Caicó. Antes de passar aqui para Chico Freitas, esse também é outro diferencial da rede, por exemplo. Apoiou a administração, deu uma contribuição para o plano de governo, não cumpriu, cai fora. Não tem conversa aí de, eu vou romper, aí o prefeito vem, dá um cargo, aumenta a participação, desiste. Não cumpriu o plano de governo que a gente propôs aí na campanha, automaticamente sai da administração. Exatamente. O problema dos partidos, vamos dizer, que tem uma posição quase teológica, dogmática, é esse, né? Se o governo é de esquerda, rouba, mata, extorque, faz tudo, mas a gente não pode sair porque é esquerda também. E eu falo com toda tranquilidade como um militante socialista de esquerda. E o governo de direita do mesmo jeito. A rede, como um partido progressista, do campo progressista, mas é um partido que é regido pelo programa. Então a gente faz alianças dentro da realidade e da capacidade, claro, avaliando o perfil da pessoa, se é ficha limpa, se tem um perfil adequado, se tem ideias que podem convergir, e construímos um programa em conjunto. Esse programa precisa dar autonomia para a rede, e mesmo quando a gente tem vereadores, tem prefeito, não significa que o nosso apoio vai ser incondicional, vai ser um apoio programático. Isso aconteceu inclusive em Brasília, na Câmara Distrital. O governador, a rede tinha a Secretaria de Meio Ambiente, uma administração do Lago Norte, e o Instituto de Meio Ambiente Brasília era gerido pela rede. E aí o governador lá apoiou uma pessoa que respondia processo judicial por desvio na saúde para presidente da Assembleia. A rede os 2 deputados da rede votaram contra. E avisaram, olha, a gente não pode ir contra o nosso estatuto, contra a nossa posição. E quando o governo começou a regredir nas metas do programa, a rede foi lá e decidiu entregar todos os cargos e deixar o governo. Então é isso, não é torcer contra, não é fazer oposição a todo custo, mas respeitar os compromissos que a gente assume na campanha. Porque a forma que a gente ganha determina a forma que a gente vai governar ou que vai legislar. Ok, deixa eu começar aqui, trazer aqui o bom dia do Chico Pídio, né? Chico Pídio que é ambientalista popular, é agricultor, né? Está aí sofrendo como nós estamos sofrendo com 8 anos de estiagem. Eu estou preocupado que não estou vendo chuva aí boa para poder encher os reservatórios, né? Estamos chegando aí no finalzinho de março. Cadê a chuva, Chico Pídio? Pelo amor de Deus, não é? Não está chovendo aí bem. O que é que fez você ter uma simpatia pela rede, Chico? Bom dia.
Bom dia, Chico Alpídio, quanto ambientalista. Algo que me chamou a atenção foi essa palavra sustentabilidade. Essa que é a palavra, essa que é a coisa do momento. Nada que não se sustenta, ela não pode existir. Eu vou só dar aqui um exemplo, que o pessoal tem medo de falar. Chico Alpídio tem a língua desapregada, não importa com isso. Cerâmica. Eu discuti na IF aqui que cerâmica não tem sustentabilidade. E um bocado de pessoas me dá a cara de vamos discutir aqui. Água é renovável, claro. A vegetação é renovável. O solo que você está matando, quem está fabricando? Parou todo mundo. Perguntei a segunda vez, e o solo? Nada. Quando perguntei a terceira vez, quer dizer que cerâmica não é sustentável. Pronto, não é. Não podemos acabar cerâmica, mas é um crime ambiental, certo? Isso foi que fez essa palavra sustentabilidade para Chico Alpídio. Eu estava em Mossoró em um evento muito grande lá. Estava todos os estados do Nordeste. A gente tem 46 anos de estrada, né, nessa luta. E a gente discutindo e ligaram para mim perguntando se eu queria participar da rede. Até de uma brincadeira, me leva para a cama, me leva para a rede, não, pelo amor de Deus. Isso foi uma brincadeira, né? E cheguei em Caicó, o doutor Roberto me convidou de novo e a gente teve, vendo isso, fomos ver a possibilidade de se criar a rede de Caicó. Mais um partido político, porque Chico Alpídio, o que eu sou mesmo é ambientalista e agricultor. Eu sou um defensor do agricultor e do meio ambiente. Eu venho brigando aqui em Caicó há 22 anos para se tirar, e ele sabe da história, cargas tóxicas de cima da parede do açude de Intães. Ainda hoje os políticos de Caicó não fizeram nada. É uma fraqueza, é uma vergonha. Disse o seu testemunho que você é uma das poucas vozes que luta por isso, né? E até Alpídio. Chamado de doido, né? Porque... Mas hoje em dia a gente já está... O ambientalista hoje em dia, meus jovens, ele é muito respeitado. Primeiro chamava o doido, olha lá vai o doido. Hoje estão nos chamando de maluco. Inclusive... Está melhorando então, né? Melhorou muito, cara. Nós estávamos em Mossoró, Procópio estava lá presente. Inclusive a senadora, que o povo gosta aí, que eu não gosto dela, porque foi lá defender Lula e deu uma palavra pelo agricultor, e nós éramos agricultor, e eu fiquei com pavor dessa mulher, pelo amor de Deus. Para mim não existe. Nós éramos ali todos agricultores, de todo o Nordeste, e ela defendeu Lula e defendeu Dilma. Aí pensava que ela ia dar uma palavra por nós, não deu. Quer dizer, para mim, parou aí. Garibaldi foi defender transposição com um senador da Bahia que não queria que a água viesse para cá. O cara engoliu ele ficou morto, o cara arrebentou, quer dizer, não representa. É isso, que senador é esse? Que um outro engole ele, porque a Bahia não queria botar essa... Vocês sabem da história toda, aquela briga. Né? Isso são... Portanto, Chico Alpídio é um defensor do meio ambiente. Eu amo, faço isso voluntariamente. Inclusive, eu estou recebendo essa camiseta aqui, agora. Eu pedi ao Banco do Brasil. Agora, aqui nas costas, porque é uma luta nossa, eu quero que coloque aqui, tem... salve a nossa caatinga, eu quero colocar. Salve o Rio Seridó. A nossa luta vai ser pelo Rio Seridó. A camisa que você se refere tem uma frase, porque aqui a natureza está pedindo paz, né? Certo, essa camiseta. E o Banco do Brasil simplesmente, o caminho recebeu muito bem, o gerente, uma pessoa muito boa, e chegou e foi ver a norma do Banco do Brasil, não pode se colocar mais a logomarca do Banco do Brasil. Ele disse, Chico Alpídio, eu lhe dou o dinheiro para você comprar as camisetas e mandar fazer. Muito obrigado, amigos. O meu trabalho é voluntário. Se for para me dar dinheiro, eu não quero. Agradeci uma pessoa muito boa. E vim, estou recebendo 10 camisetas para começar nesse trabalho, agora, da Vetéria Campo. Estou recebendo segunda-feira essas camisetas. Agora, a pessoa manda fazer e me entrega as camisetas, porque eu vou trazer para um programa de rádio aqui, para ser sorteada, e vou dar palestra em escola, que eu faço sempre, totalmente grato, essas minhas palestras. Todo o meu trabalho ambiental, eu vivo do meu sítio, gente, eu tenho um sítio. Inclusive, o único curral ecológico criado do Nordeste é o meu. Não tem 32 a 40 plantas dentro do meu curral.
Tem até um cardeiro, que eu vou dizer que é agressivo. Não. Ele está lá, se você for bater nele, você pode até se esfinhar. 5 faveleiras. Faveleira é agressiva. Não, ela está lá. É o único sítio no Brasil que tem o amendoim afrodisíaco, né? Tem, também tem. Só que você nunca trouxe pra gente testar o amendoim, né? Só fica na promessa. É uma planta afrodisíaca, um amendoim que tem, e ele vem me pedindo, pelo amor de Deus. Eu quero ser cobaia. Você é muito novo, mas cara, voltando aqui ao nosso assunto de hoje, eu quero saber o seguinte, você foi lá, você viajou, você foi em Natal, voltou e não respondeu a nossa pergunta. Diga. Você está colocando seu nome à disposição da rede para disputar algum cargo esse ano? Chico Elpidio já disse que é ambientalista, o trabalho de Chico Elpidio é ambiental. Eu vim para a rede para somar, para apoiar. Agora, Chico Elpidio não vai deixar o trabalho ambiental dele voluntário por cargo nenhum, por religião, por nada. Chico Elpidio, a religião de Chico Elpidio é o meio ambiente, certo, gente? Eu sou apaixonado por isso. Eu choro por plantas, eu choro muito, certo? Outro dia eu estava em um evento aqui em Santa Cruz e me trouxeram um pássaro que está extinto por aqui, apresentado lá, eu quase morro de chorar. Aí a pessoa disse, Chico Elpidio é ambientalista mesmo. Sou doente, eu já nasci com isso, gente. Com 7 anos de idade, eu já tive uma discussão com meu pai por conta de plantas. Quer dizer, eu era um menino, meu pai podia até me bater naquele dia. Nós discutimos, certo? Porque eu nasci com essa doença. Ser ambientalista, eu sou Ibama. Não, você não é porque você é Ibama, você é um corregedor do Ibama. Você está defendendo porque você é candeeiro. Agora, ambientalista é assim, é doente. É uma doença que tem e pouca gente. Inclusive, essa doença é para 1 para 1 milhão, certo? E com a fita Chico Elpidio, foi encontrado 3 no Nordeste até agora, certo? E com um trabalho igual ao meu, só foi encontrado 1 na África do Sul e em lugar nenhum no mundo. Essa é a história. Então, a contribuição que você pode dar à rede de sustentabilidade é essa sua vivência... com o meio ambiente, seria mais ou menos essa contribuição. Por enquanto, disputar cargos, não. Não. E para também ter o poder de chegar perto deles e pedir, vamos fazer um projeto de reuso de água do Rio Grande do Norte. Isso é o trabalho de Chico Elpidio, é o que Chico Elpidio quer contribuir. Vamos defender o agricultor. Marco, eu fiz um pequeno projeto, Chico Elpidio só tem, é do sítio, só tem a 8ª série. E eu fiz um pequeno projeto mostrando que se fizesse reuso da água que é gastada em Caicó. Eu fui na casa e perguntei quanto se gastava d'água por mês. E ele me passou, e com esse reuso dessa água dá para ter, em volta de Caicó, 2.400 vacas produzindo leite. Olha, gente, nós estamos com 10 anos que se fala, por esse mundo afora, por onde eu andei, em reuso de água, e até aqui não se fez nada. Portanto, isso é algo que o próximo governo do Rio Grande do Norte tem que fazer para o Caicó não, pelo Rio Grande do Norte. Reuso de água hoje é uma coisa que tem que existir. Porque nós estamos, olha, o maior período de seca daqui, eu tenho as secas daqui de 1559 para cá todos, e os números de Caicó de 1910 para cá eu tenho todos. Viu, gente? O reuso de água hoje é uma coisa que não pode deixar de acontecer. Porque nós estamos no segundo período. Se esse ano não chover e ficar dessa situação, é recorde. O recorde daquele é de 1722 a 1728, 6 anos de seca seguidos. Nós chegamos, o ano passado, em 6 anos. Esse ano, se for ficar desse jeito, é mais uma seca vida. É 7 anos, é recorde. Eu não queria ser recorde, mas desde que começou esse ano, que eu também sou um daqueles populares que tem um pouco de experiência das chuvas, né? Como ele chama, profeta popular. E a gente tem, eu sempre disse que esse ano não teria um grande inverno. Por quê? Porque eu tenho um documento que foi lá, os anos de transição. O que é a transição? É depois de um período seco, aquele ano que pode ser um ano de inverno, que seria a transição. Nenhum desses anos teve um inverno acima da média. Eu disse, o inverno é da média, algum campo pode até passar e da média para baixo. É mais ou menos isso que vocês estão vendo. E tem pessoas com estudo que eu defendo muitos deles, isso ele não pode, muitas vezes não pode dizer, e também tem a história que nós fizemos. Foi nós os culpados, nós fomos culpados. Mudanças climáticas, isso que foi provocado pelo homem. E até os estudiosos vão ter dificuldade por conta dessa mudança climática. E quem comanda isso aqui é o vento. A hora que o vento virar, ele vai.
E nós, cada dia mais, ofendemos. Eu estou com 2 protestos, Marco, para fazer em Caicó. Um é sobre saco plástico, certo? Esse talvez vão até me prender, mas eu quero ser preso defendendo a mãe natureza. Eu não quero ser preso como um político roubando o dinheiro desse país. Isso eu nunca quero. Nem roubando nada. Agora, defendendo a mãe natureza, pode prender de Chico Pete. Se não quiser soltar, deixa lá o resto da vida. Mas eu vou fazer isso, esse processo de Caicó. E vamos cobrir o seu protesto. Depois se Deus quiser, já lhe convidei. Agora, né? Eu vou fazer esse algo negócio, forte. Essa agressão do saco plástico à natureza é muito violenta isso. E, infelizmente... Deixa só, Marco, só para completar aqui porque o nosso tempo aqui já estourou, só rapidinho. Olha, eu fiz um trabalho aqui em Caicó e fui no supermercado. Os grandes não quiseram me dar o número que eles gastam de sacola plástica por mês. E um supermercado pequeno me deu, que gastava 33 quilos de sacola plástica. Eu mandei fazer uma lona, comprei 10 gramas dessa sacola, 100 gramas. Eu comprei 100 gramas e mandei fazer uma lona disso aqui. Um cálculo dentro de uma lona. 0,64%, 0,64 hectare. Quer dizer, quase um hectare. Um supermercado bota em cima do chão, permeabilizando aqui para que o nosso solo não possa absorver a água. Estamos na apresentação do programa Mesa Redonda, no oferecimento da Panificadora São José, de Zé Calazan e Sidoca, que dispõe para você de café da manhã completo, como também de jantar. Veneza Parque de Jean e Lucimária, entre Parelhas e a barragem Boqueirão, com pousada, restaurante, área de lazer e espaço Kids. Residencial Turmalina Parque, de Erasmo Sabino e Imóveis, com apoio do empresário Adonis Antônio. Nós já estamos aqui praticamente chegando ao final do nosso programa, são 11 horas e 50 minutos. Hoje recebendo aqui o Freitas Júnior e o João Napoleão, são os porta-vozes da rede em Natal e também no nosso Rio Grande do Norte. Cristiano Manuel, Raildo Lucena, Chico Pídio, Roberto Diniz, porta-vozes da rede aqui em Caicó. Freitas, só para a gente fechar, vocês estão aqui no Seridó hoje participando de uma agenda intensa que vai contemplar Caicó e outros municípios do Seridó. Me fala um pouco dessa agenda. Hoje pela manhã nós estivemos na Feira Livre e também no mercado, dialogando com a população, acompanhando a economia local, né, o movimento das pessoas na Feira Livre. Inclusive, as feiras livres do Rio Grande do Norte, elas passam por um momento também difícil. Se você for em alguns outros locais, você vai ver que existe mais infraestrutura, até mesmo porque para o agricultor familiar que fornece, algumas vezes ele mesmo vai vender nas feiras livres, ele encontra dificuldade de competir com os grandes supermercados, também com o artesão e outros profissionais. À tarde a gente vai se reunir com algumas lideranças da região e discutir ideias, propostas para melhorar o Rio Grande do Norte e também conversar com a nossa militância da Rede Sustentabilidade. E amanhã estaremos visitando o açude Gargalheiras, em Acari, e logo em seguida estaremos fazendo um debate sobre a crise hídrica do Rio Grande do Norte. Esse é um debate seríssimo. Eu sei que muitos candidatos, pré-candidatos já passaram pelo microfone, talvez poucos tenham essa preocupação ambiental, mas é porque a gente tem um problema muito sério, que é a figura do refugiado hídrico. Tanto o atingido pelas mudanças climáticas, tanto no Brasil, como, por exemplo, São Paulo teve um problema seríssimo, ninguém iria imaginar. Brasília está enfrentando esse problema. Nós temos países inteiros que poderão desaparecer por causa das mudanças climáticas. E imagina a gente que mora num bioma extremamente sensível, que é a Caatinga. Hoje, no período de chuva, o Rio Grande do Norte está com 153 municípios com colapso de água. A maioria não tem uma gota d'água na torneira. Então, nós temos essa preocupação e vamos puxar esse debate
de encontrar uma solução para garantir a sustentabilidade para a sobrevivência dos rebanhos e das populações do nosso semiárido, do nosso sertão. Depois de tudo isso, alguém que tem interesse em se filiar à rede, como é que faz? Qual o processo? redesustentabilidade.org.br lá no site, ou pela página no Facebook, Rede RN18, ou só digitando Rede RN, e lá pode fazer contato por lá. No site também, nos contatos regionais, tem os nossos contatos, pode entrar em contato, marcamos uma conversa e participa do curso de formação e pode encampar. Inclusive, se tiver pretensão de ser candidato ou candidata, precisa correr, porque a gente só tem até o dia 7 de abril, que é o Esse é o último prazo dia. para quem deseja ser candidato, né? Para quem deseja, tanto na rede como qualquer outro partido. Freitas, obrigado por sua participação. Foi um prazer receber vocês aqui hoje, porque a Rádio Rural, o Sistema Rural de Comunicação, ela tem um diferencial e a torna diferente por isso, porque aqui todos têm direito à voz, né? Entrevistamos aqui na última sexta-feira, por exemplo, o senador José Agripino, que tem as suas ideologias, as suas opiniões, que concorde ou não, realmente tem aí o seu ponto de vista. E hoje entrevistamos o Napoleão, entrevistamos você. Então a gente fica aqui super feliz, né? E muito à vontade, porque no Sistema Rural de Comunicação todos aqui têm voz e com certeza iremos receber aqui também outros pré-candidatos, tanto ao governo do Estado como ao Senado Federal. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a você, Marcos, a Joelma e a todos os nossos amigos que estiveram aqui no estúdio, também todos os que nos acompanham em casa, pelo rádio, pelas rádios, e dizer que os desafios são grandes, mas os nossos sonhos, eles são maiores ainda, e vamos em frente por um mundo melhor. Napoleão, obrigado, boa sorte aí no seu projeto. Se você chegar lá, nós vamos cobrar, inclusive, que você realmente luta aí para... É muito tempo, 8 anos, se você analisar, rapaz, 8 anos para um senador realmente é um privilégio para poucos, né? Mas boa sorte aí no seu projeto, que você possa realmente conquistar os seus objetivos, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Os 8 anos, na verdade, é as férias que eles negociaram para acordar a candidatura de governo de 4 em 4 anos, né? Então a gente tem que quebrar isso, o povo precisa acordar e começar a quebrar essas regalias. Se solidarizar aqui com o Chico Eupídio, a luta ambientalista realmente é uma luta árdua, né? E a gente precisa pensar na política com sustentabilidade, né? Ele falou da transposição do Rio São Francisco, por exemplo, a luta de transposição do Rio São Francisco tem que ser uma luta sustentável, de transposição da água, mas olhando a sustentabilidade do rio, né? E lembrar que o Rio Grande do Norte estava fora dessa transposição, contemplava o Nordeste todinho e não contemplava o Rio Grande do Norte, né? É uma piada a gente ver carro-pipa no Rio Grande do Norte, é uma piada de mau gosto. A gente tem a segunda bacia maior do Nordeste, a barragem de Açu, aí está no centro do estado praticamente. Que tamanho é nosso estado? Quer dizer, você não tem um raio de 150 quilômetros, que é a distância de onde está a água, e a gente vê a imagem, a gente cruza nas estradas com a figura do velho carro-pipa. Isso é uma indústria de voto ou de dinheiro para alguém. A gente precisa acordar para isso, né? O próprio senador Garibaldi Filho, quando foi governador, para fazer uma adutora para transportar água por canos de ferro, coisas que se fazia nas civilizações antigas do Egito, da Grécia, as adutoras que transportavam água. Para fazer isso, ele teve que privatizar a Coserne, teve que vender a Coserne para transportar a água por esses tubos. Quer dizer, é brincar com a consciência política do povo. O povo precisa acordar, e eu repito, o primeiro passo da mudança política no nosso cenário nacional quem tem que dar esse passo é o povo, né? Lembrar aí que essa crise hídrica que atinge aí, por exemplo, São Paulo, que é a metrópole, a maior metrópole da América Latina, foi atingida aí com crise de águas. A gente vê isso em quase todas as capitais brasileiras. Dizer que no Rio Grande do Norte, por sermos um estado pequeno, mas não podemos estar responsabilizando São José, São Pedro e Jesus Cristo pela seca.
A seca é algo que faz parte do nosso clima, faz parte da nossa geografia. Então nós temos que ter políticas eficientes para dar resposta à seca. Ou seja, a gente convive com a seca. Então esses anos todos a gente sabe como conviver com a seca. Então, a figura do carro-pipa, repito, é uma piada de mau gosto, está enricando alguém e está sendo essa fábrica de voto aí, que foi nesses 500 anos aí de construção desse país. Né? Eu agradeço a oportunidade, Marcos, Joelma, a todos aqui, a Rádio Rural, né, que tá uma rádio que a gente sabe está ligada à Igreja Católica, uma igreja que está preocupada sempre com as questões sociais, as campanhas da fraternidade têm dito isso, né? O Papa Francisco tem sido um baluarte nas questões sociais, né? E não deixa de fora aí as questões ambientais. É um padre realmente que está preocupado com as condições do povo. Isso é muito bom. A Rádio Rural, por estar ligada à Igreja Católica, está de parabéns por abrir esses espaços para todos os pré-candidatos. Eu, inclusive, acho que vocês devem chamar todos os pré-candidatos, né? E aqueles que estão envolvidos com a Lava Jato, inclusive poderia usar o microfone aqui para fazer uma prévia aí da delação que pode fazer, né, frente a um judiciário e poder desencadear alguma coisa. Eu não sei o que é que o senador Zé Agripino disse tanto aqui, mas eu vou procurar, não sei se vocês têm na internet, a entrevista dele, para depois a gente poder até fazer uma réplica, se oportuno for, aqui na Rádio do Seridó. Muito obrigado, o povo do Seridó está de parabéns pela essa comunicação que tem aqui, né? E dizer que o Seridó é o coração do Rio Grande do Norte, né? Se as coisas estiverem bem no Seridó, estão bem em todo o Rio Grande do Norte, pode ter certeza disso. Tá ok, a gente agradece, né, aos demais aqui, nosso amigo